Olá pessoal, falamos um pouquinho sobre os métodos de treinamento para o nível avançado. Agora vamos falar sobre o sistema de treino para praticantes de musculação em nível avançado. Dos sistemas de treino, podemos começar a falar do método Super Slow. O método Super Slow ele foi inventado lá na década de 80. Tá? São repetições super lentas. O próprio nome já diz super slow, super lentas. Onde é que o tempo de contração da fase concêntrica e a fase excêntrica vai ser de 5 a 10 segundos. Vou até falar um pouquinho devagar para vocês, para a gente se familiarizar aqui com o nosso método, tá? Para vocês não esquecerem disso aí. Então, por exemplo, a hora que eu vou fazer um exercício de elevação, desenvolvimento com halteres, vamos pegar um exercício diferente, né? Foi lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegou no pico de contração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí você vai de novo. Tá? Então, assim, são repetições super lentas. Método super slow. Você, consequentemente, claro, é óbvio que você vai utilizar menos carga. Só que você vai ter um maior recrutamento de fibras musculares, onde a gente está trabalhando amplitude e velocidade de movimento. A falha muscular ela vai ser praticamente a mesma que você for fazer com uma repetição rápida, só que aqui a gente vai estar trabalhando com mais segurança. Tá? Porque não estou trabalhando com sobrecarga, não estou trabalhando com muita intensidade, estou trabalhando com técnicas, com método de treinamento. Tá? Então, os músculos eles estão sob maior tempo de tensão. Então, você pensa lá, 1, 2, 3, e assim vai. Então, olha o tempo de tensão que você está. Tá? Então, assim, se você utiliza na hipertrofia, você utiliza uma porcentagem alta de intensidade, aqui você está trabalhando com 60% a 70% de um RM, né? Então, diminuiu bastante. Então, só que assim, pesquisas mostram, professor, mas esse tipo de método, ele é efetivo? Ele é menos efetivo do que você trabalhar com a sobrecarga, tá? Então aqui a sobrecarga, ela se sobressai a esse tipo de método. Então assim, se você quer desenvolvimento muscular, se você quer hipertrofia, aqui o interessante é você trabalhar com a intensidade, tá? Mas como que a gente sempre tem que aplicar estímulos diferentes para a nossa musculatura, para o nosso corpo, para ele não se adaptar. Então, assim, coloque o método super slow, mas não coloca no treino inteiro do rapaz, né? Não coloca no treino inteiro, senão ele vai ficar quanto tempo aí na academia? Tá? Então coloca em um ou outro exercício, só para dar um estímulo diferente. Beleza? Ele diminui o impacto nas articulações. Então, quando a pessoa ela tá num treinamento intenso, com bastante carga, tá? Ele é indicado principalmente para pessoas lesionadas, para indivíduos lesionados, tá? O método de treino super slow. Qual que é o objetivo dele? O objetivo dele também é hipertrofia muscular, tá? Então vocês podem ver que a maioria dos sistemas, métodos de treino é hipertrofia muscular. E a recomendação de tempo para você estar utilizando esse método, uma semana. Uma semana. Senão, além de ele não ser tão efetivo, a pessoa também vai enjoar de estar fazendo esse tipo de treino, tá? Claro, tem tipos de perfis que gostam de trabalhar dessa forma e tal, mas a grande maioria delas, tá? Unânime, né? Então eles também têm uma dificuldade para estar fazendo esse tipo de treino. E você, que nem eu falei para vocês vão passar um exercício, tipo, talvez no treino dele, inteiro dele, ou um exercício por grupamento muscular, tá bom? Vamos falar do método 620. Já ouviram falar nesse método 620? Ai, 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 agora está começando a ficar gostoso, hein? Esse método também foi inventado lá em 1986, aonde que, primeiramente, a pessoa vai lá e faz 6 repetições. O que significa isso? Essas 6 repetições é com uma alta carga, né? Vou estar trabalhando, vou estar recrutando as fibras do tipo 2. 6,20. Daí, depois, quando eu for fazer 20 repetições, consequentemente a carga ela vai cair. Tá? Só que isso é sem intervalo. Tá? Fiz 6 repetições, fui lá, diminui a carga, fui e fiz 20 repetições. Nas 20 repetições, carga moderada, eu estou trabalhando fibras do tipo 1. Tá? Então é diferente. Aqui estou trabalhando os dois tipos de fibra, tanto 1 quanto 2. E é legal fazer esses estímulos diferentes aí. Porque as pessoas têm fibras do tipo 1 mais desenvolvida, pessoas têm fibra do tipo 2 mais desenvolvida, e a gente tem que trabalhar uma sincronia dos tipos de fibra, tá? Do tipo 1, 2A e B.
Sugestão para vocês fazerem ou aplicarem o treinamento do método 620. Seria o primeiro exercício de cada grupo muscular. Sugestão, não vão fazer o método 620 no treinamento todo dele, tá? Então assim, vocês podem ver que esses métodos que eu estou falando para vocês, que eu estou passando para vocês, a indicação é você passar para um exercício ou dois, tá? Não vai passar no treino todo dele, que senão o aluno não volta amanhã. Tá? Então assim, fez no primeiro exercício de cada agrupamento muscular. Se num dia você vai trabalhar peitoral e perna, você vai fazer no primeiro exercício de peitoral o método 620. Depois você faz a série convencional para peitoral, terminou peitoral, depois você vai treinar a perna. Faz o primeiro exercício de perna, método 620, e os demais exercícios você faz exercício convencional ou utiliza outros métodos de treino. Tá? Então seria sugestão para primeiro exercício de cada grupo muscular. E você precisa fazer uma vez na semana, tá? Esse método 620, digo uma vez na semana, para cada agrupamento muscular. Se você fez para o peitoral na segunda-feira, tenta não repeti-lo nessa mesma semana, deixa para fazer na outra semana, por causa que é um método intenso. Tá? Então vamos lá. Temos vários exemplos aqui que eu posso estar fazendo o método 620. Tá? Eu deixei aqui para vocês 3 exemplos. Exemplo 1, onde você vai fazer 3 séries de 6 repetições e 3 séries de 20 repetições. Fiz 6 séries, 3 séries de 6 repetições com a carga de 85% da intensidade. E depois, quando eu fiz 3 séries de 20 repetições, aí eu diminui a carga de 60% da carga máxima. O exemplo 2 que eu tenho para vocês, é realizar uma série de 6 repetições e em seguida uma série de 20 repetições. Aqui foi o exemplo que eu dei para vocês já antes, onde é que não tem um intervalo, né? Onde é que fiz uma série de 6 repetições com 85% da carga e 20 repetições com 60% da carga. Também temos um outro exemplo, 3, que seria utilizar uma série de 6 repetições, você dá um intervalo de 40 segundos e você realiza uma série de 20 repetições. Tá? Então sempre você fazendo essa variação da carga, tá? 6 séries com 85, 20 séries com 60. Depois você deu lá um intervalo de 40, fez 6 séries com 85% da carga, 40 segundos de intervalo. E aí você vai e faz 20 repetições, tá? Desculpa, 20 repetições com 60% da carga, 40 segundos de intervalo. E aí continua, 6 séries 20, e assim por diante. Então, é uma maneira de você chegando, por exemplo, para você intensificando. Vamos falar só do método 620, como que eu posso intensificar ele? Você começa com o exemplo 3, você vai para o exemplo 2, e vai para o exemplo 1 e finaliza com o exemplo 2. Tá? Então isso aí você pode fazer uma vez a cada semana. Tá? Então só para lembrar, você faz, por exemplo, começou com o exemplo 3, 620, 620, 620. Daí você foi para o exemplo 1. Na outra semana você vai fazer 6, 6, 6, depois com 20, 20, 20 repetições. E depois, para finalizar, na terceira semana que você está fazendo 620, né, você vai estar fazendo 6 séries com 85%, 6 repetições com 85% da carga, daí sem aquele 40 segundos de intervalo, já pega e manda as 20 repetições com 60% da carga. Tá? Então aí já praticamente intensificou só no 620. Tá? Então vocês vejam como é que vocês podem variar um pouquinho os métodos. O método está escrito de uma forma, mas aí você entra da sua criatividade também para mudar um pouquinho o método. Outro sistema que podemos falar é o pico de contração. O pico de contração, ele seria a interferência num segmento. O que seria isso? Vamos pegar um exemplo aí do bíceps aqui, da nossa figura, né? Ele está fazendo um rosca Scott na máquina, onde é aplicada a maior resistência durante os últimos graus de conclusão de um exercício. Ou seja, pegamos um exemplo aqui, desse mesmo exemplo aqui, imaginem que eu esteja na Scott, né? Fiz um movimento, o pico de contração é nos últimos graus de movimento, ou seja, o pico de contração está aqui, tá? E você vai segurar, você vai fazer a força concêntrica e aí você vai segurar em isometria, 2 a 3 segundos, e aí você faz a excêntrica novamente. Tá? Então, podemos falar que é uma contração isométrica com contração isotônica. Isso vai provocar menor número de microlesões, só que, consequentemente, vai provocar uma maior fadiga
e um menor aporte sanguíneo. Por que maior fadiga? Imagina você lá segurando todas as repetições que você for fazer, fez uma repetição, segurou 2 a 3 segundos, desceu. Fez uma repetição, segurou 2 a 3 segundos, desceu. Então isso aí vai ocasionar maior fadiga. Vamos pegar um outro exemplo aqui, do elevação lateral. Foi, segurou 2 a 3 segundos, desceu. Tá? Então esse seria o pico de contração. Só que o que ele pode ocasionar é um desgaste muscular com menos repetições. Tá? Mas não é essa a intenção, não é levar fadiga muscular. Tá? Então isso é o que o pico de contração ele propõe. Qual que é o objetivo desse tipo de treinamento? Hipertrofia muscular e força de resistência. Hipertrofia muscular por causa do desenvolvimento muscular e força de resistência também por causa da resistência que eu faço na fase isométrica, né? Na fase estática que está. Qual que é a recomendação de tempo para você utilizar o pico de contração? 2 semaninhas. 2 semaninhas. Tá? Não vai ficar lá fazendo 3, 4, 5 semanas, né? 2 semaninhas você fez e você já muda o método, tá? Então por isso é interessante você sempre estar variando o tipo de método de treinamento do seu aluno. Agora vamos voltar no tempo. Vocês já ouviram falar no GVT? German Volume Training, um treino alemão, 10 séries de 10 repetições. Ele foi lá na década de 70. É aquele famoso treino old school da pesada, tá? Onde é que a vida útil desse tipo de treinamento aí é de 6 até 12 semanas. Então 4, 8, 12, no máximo 3 meses treinando GVT. Aqui eu estou falando de culturista, tá? É claro que você não vai deixar um aluno seu com 3 meses o mesmo treino. Ai, não façam isso, gente. O que tem muito nas academias é isso aí. Tá? Aluno com 2, 3, 4 meses, é por isso que eles desistem. Tá? Então aqui, mensalmente tem que estar trocando o treino do aluno, ou até menos, né, muitas vezes. Tá? Então assim, qual que é a intenção desse tipo de treinamento? Recrutar as unidades motoras expostas a um elevado volume de treinamento. Tá? Aqui a gente está falando de volume e intensidade. Então aqui tem exposto a um elevado volume, onde é que você vai fazer um esforço repetitivo, consequentemente vai aumentar o estresse metabólico e consequentemente vai ocasionar hipertrofia. O que seria o GVT então? Peguei um exercício. Vamos pegar um exercício qualquer. Vamos pegar um exemplo de exercício que eu não peguei ainda. Vamos pegar a remada curvada. Tá? Remada curvada com barra ou com halteres. A remada curvada, eu vou fazer 10 séries de 10 repetições. Olha que maravilha. Ou seja, 3, 6, 9, praticamente 4 exercícios num só. Você vai lá, enfatizou a sua musculatura, tá? Enfatizou a sua dorsal, o que seja. Vamos falar da remada curvada que eu dei o exemplo ali, ou remada supinada, né? Então remada curvada é essa pegada e remada supinada é essa pegada. Lembrando que a posição para você fazer o exercício é essa, né? Sempre mantendo a classe, mantendo a respiração, a técnica de respiração, tá bom? Então assim, 10 séries de 10 repetições, ali você fez para o exercício da dorsal. Acabou seu treino de costas. Acabou seu treino de costas. Você não precisa fazer mais nenhum outro exercício. Você matou o seu treino em um exercício. Entre as séries, você faz o intervalo normal, dependendo do seu objetivo. Se é hipertrofia, se é força. Tá? Se for força, o intervalo é maior. Se é hipertrofia, o resultado, o intervalo é um pouquinho menor. E se for resistência, o intervalo é menor ainda. Tá? Então, assim, falar para treinar musculatura, um exercício. Acabou. Olha que maravilha. 10 séries de 10 repetições. Fácil, né? Esse nível de... esse sistema de treino. Então, quero ver vocês na prática. Poderia estar falando para vocês aí de diversos tipos de treino. Podia estar falando para vocês do Heavy Duty. Posso estar falando para vocês do treino do inferno, que é o chamado 666. Tá? Não foi o professor que deu esse nome não. Tá? É o treino que realmente eles utilizam. A nomenclatura que realmente eles utilizam. Tá? Esse aqui é da revista Max Pump. E agora, acho que também vou falar um pouquinho para vocês a mais aí do Rest Pause Training, que ele é muito utilizado, o Rest Pause, né? Muitas vezes é usado como RP. O que seria isso? Esse é um método, um sistema para intensificar. Eu vou pegar um exemplo para mostrar para vocês melhor aqui.
Vamos pensar na elevação lateral. Tá? Falando sobre o rest pause agora. Fiz a elevação lateral, esgotou minha musculatura, pá, beleza. Descansei. 10 segundos. Fiz novamente. Consequentemente, por causa do intervalo, o número de repetições vai ser menos, tá? Vai ser menor o número de repetições. Esgotei. 10 segundos. Descansando 10 segundos. E aí foi novamente. Provavelmente o número de repetições vai ser menor ainda, tá? Muitas vezes até o movimento vai ficar meio que limitado. Terminou. Então, assim, o rest pause fez uma série, intervalo de 10 segundos, fez uma série, intervalo de 10 segundos, fez uma série, beleza. Na verdade não é assim. Na verdade, vamos pegar uma nomenclatura melhor. Você fez o número de repetições, deu um intervalo de 10 segundos, fez o número de repetições, esgotou, deu um intervalo de 10 segundos, fez o número de repetições, esgotou. Pronto, acabou uma série. Uma série teve 3 conjuntos de repetições. Uma série teve 3 conjuntos de repetições praticamente. Tá bom? Então esse seria o sistema do rest pause. Referências utilizadas na aula de hoje. E eu vejo vocês na academia, viu? Até a próxima!